paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar comunicando com vocês para postar aí o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, lição aí do terceiro trimestre, a lição de número 11. A lição de hoje ela tem como título a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina, aí a interrogação para nós estudarmos essa teologia. Interessante nós observar que essa personagem agora que entra em cena aqui para o nosso estudo, ela tem um posicionamento bem marcante em relação às anteriores, no caso os três outros amigos de Jó, que também cada um deles nós já estudamos aí no decorrer de algumas lições. Cada um deles trazia, no caso, a sua teologia, Elifaz, Bildade, Isofar, cada um trazia uma teologia, e agora Eliú, ele vai exatamente entrar em cena, trazendo também a sua teologia, porém com um detalhe que Eliú, ele, de fato, ele repreende tanto a Jó quanto aos seus amigos que até então não entenderam, não puderam vamos dizer assim, vencer Jó no debate, e acaba se calando diante de Jó, como na leitura de Eliú, dando a entender que Jó de fato era justo, uma vez que eles não podiam mais debater com Jó. E no caso aqui Eliú, ele vai exatamente, ele é a lição que coloca aí dentro de um contexto bíblico. Nós podemos dizer que também ele é um amigo de Jó, apesar de que no início do sofrimento de Jó, quando apresenta os amigos de Jó vindo visitá-lo, faz menção desses três que nós falamos anteriormente, Zofar, Eliabe e Bildade, e não faz menção de Eliú. Porém, ele também entra aqui no cenário. Nós vamos ver aqui no próprio contexto do texto que nós vamos ler, de um dos textos, que vai fazer com que nós entendamos porque Eliú até então ele não havia aparecido. Portanto, a lição de hoje é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É uma interrogação. O texto da lição nos apresenta: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Aqui é um fragmento de um texto, não vamos comentar porque ele vai aparecer aí no bojo aí das nossas leituras. A verdade prática nos apresenta: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então aqui, a despeito aqui do título da lição, o sofrimento é uma correção divina, esse questionamento, nós vamos ver que o próprio Eliú, ele vai ensinar que de fato o sofrimento ele tem um caráter pedagógico, ele tem um caráter educativo. Portanto, nós vamos para o comentário da lição, mas é claro, em primeiro lugar, o comentário maior, que é a leitura bíblica dos textos aí. A lição aqui, ela propõe a leitura aqui de fragmentos de 4 capítulos do livro de Jó. Aí o capítulo 32, o 33, o 34 e o 36. Então são esses capítulos que aqui o livro propõe: 32, 33, 34 e o capítulo 36. Eu estarei fazendo a leitura de alguns fragmentos aí na sequência dos capítulos, para nós podermos contextualizar aqui a nossa fala e aqui a teologia de Eliú. Portanto, aí no capítulo de número 32, aí a epígrafe desse texto é: Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então vamos ver aí o primeiro verso desse capítulo, e aí a sequência dos versos do capítulo de número 32. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, seria maravilhoso. Bem, então aí o capítulo 32 do livro de Jó nos apresenta o seguinte, aí os primeiros versos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então eles não conseguiram vencer Jó no debate, porque Jó, ele no caso se considerava justo, e aqueles homens também acabaram por admitir, vamos dizer assim, no discurso, uma vez que eles não conseguiam mais discursar com Jó, acabou por admitir a justiça de Jó, podemos dizer assim.
Então, aí o primeiro verso vai exatamente expor isso. E aí mostra a atitude agora de Eliú, que estava ali, mas até então não havia tomado a palavra. Diz o seguinte: então aí o verso primeiro, então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Verso 2: e acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita, da família de Ram. E a ira dele acendeu contra quem? A ira dele contra Jó acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então ele aí então acendeu a sua ira contra Jó porque Jó ele estava se justificando diante dos homens de como se ele fosse mais justo do que o próprio Deus. Essa é a leitura que Eliú faz. Aí o verso 3: também a ira de Eliú, também sua ira se acendeu contra os 3 amigos que até então tinham discursado com Jó, porque achando que responder todavia condenavam a Jó. Isso aqui é interessante porque, relendo o texto, também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, ou seja, não tendo mais como debater com Jó, todavia condenavam a Jó. Ou seja, aqui a ideia do texto aqui é que os 3 amigos, não achando como justificar mais os seus discursos, não tendo mais como debater com Jó, mesmo assim eles insistiam em condenar a Jó, mesmo não tendo mais razão para insistir na condenação. É o que aqui Eliú está, no caso, o texto está propondo quando fala da ira de Eliú contra os 3 amigos, porque eles não achando com que responder mais a Jó, todavia continuavam condenando a Jó. Verso 4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porque tinha mais idade do que ele. Isso aqui é interessante, e mostra que Eliú, como no texto diz, que Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porque tinha mais idade do que ele. Ou seja, Jó era mais velho, portanto, os mais velhos tinham a preeminência na fala. Daí Eliú esperar Jó terminar de falar para então ele falar, como também ele esperou os demais falarem, exatamente porque eles eram mais velhos do que ele. Verso 5: vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então, depois que Jó falou, aqueles homens falaram, ele agora o mais novo, então agora acende a sua ira contra Jó e contra aqueles 3 que haviam discursado. E respondeu, verso 6. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Aqui fica mais claro o texto. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião, ou seja, por eu ser mais novo, eu temi de falar alguma coisa e fiquei quieto até agora, porque ele partia do princípio que com os mais velhos morava a sabedoria. E é isso que ele está colocando. Eu receei de falar, nunca temi de falar, de declarar a minha opinião até agora. Verso 7. Dizia eu: fale os dias, ou seja, fala os mais velhos, aqueles que são mais velhos, fale os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria, ou seja, que aqueles que já viveram mais do que eu, que eles ensinam a sabedoria, que eles falem com sabedoria. Ele está dizendo, olha, esse tempo todo que eu fiquei parado é porque eu pensava comigo que aqueles que têm a sabedoria, por serem mais velhos, serem mais experientes, esses é que devem falar. Verso 8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Ele fala dessa parte de Deus que há no homem, o espírito, a ideia da consciência, a ideia dessa parte material. Ele reconhece isso e ele começa o seu discurso a partir de agora mostrando o seguinte: e na verdade há um espírito no homem, a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios, que a sabedoria de Deus os faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Aí ele já começa aqui uma crítica. Olha, nem sempre aqueles que são grandes, os grandes da terra, são sábios, e nem sempre os mais velhos são necessariamente sábios. Porque vocês são mais velhos do que eu e não conseguiram discursar
com Jó, como também Jó não está falando com sabedoria. Aí o verso de número 9. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Verso 10. Pelo que digo, dai-me ouvido, vocês que são mais velhos do que eu, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião, ou seja, eu vou dizer o que eu penso da situação, daquilo que vocês têm debatido. Verso 11. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Ou seja, olha, quando vocês estavam falando, eu parei para ouvir, tentei acompanhar a linha de raciocínio de vocês, tentei acompanhar cada palavra, dei ouvido às considerações, às razões que vocês, no caso, tentavam expor. Então, se eu fiz isso, agora é a hora de vocês pararem para me ouvir. Aí o verso 11. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vocês, observando vocês, acompanhando o discurso de vocês, eis que nenhum de vós, atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Ou seja, vocês não têm argumento suficiente para sustentar a tese de vocês e fazer com que Jó admita que ele está errado. Eu percebi que vocês discursaram, mas que não há entendimento em vocês. Vocês não têm razão suficiente para debater com Jó. Vocês não conseguiram convencer Jó daquilo que vocês estavam tentando sustentar. Aí, verso 13. Pelo que não digais. Pelo que não digais. Uma vez que vocês não tiveram conhecimento suficiente, portanto não digais. Achamos sabedoria. Deus o derribou. E não homem algum. Seja, uma vez que vocês não conseguem entender, não conseguem convencer, uma vez que vocês perderam no campo discursivo para Jó, vocês não devem agora simplesmente dizer que vocês têm sabedoria e que foi Deus quem derrubou a Jó. Vocês não podem simplesmente, sem uma justificativa, sem razões para isso, vocês não podem, depois de ter perdido no discurso, simplesmente afirmar que vocês têm a sabedoria, porque vocês demonstraram não ter, pelo menos para poder encarar o discurso com Jó, e nem tampouco pode dizer que Deus foi quem derrubou a Jó e não foi homem algum, mas é Deus quem o derrubou. Verso número 14. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Ou seja, Jó não dirigiu a mim, o discurso não era comigo. Portanto, como ele não dirigiu a mim nenhuma palavra, eu também não vou responder com as palavras de vocês. Não vou dar sequência ao mesmo discurso de vocês, ou ser um defensor, vamos dizer assim, das ideias que vocês estavam, num caso aí, tentando convencê-lo. Verso 15. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos palavras. Ou seja, vocês estão todos pasmados. Vocês acharam que conseguiriam convencer Jó, porém vocês não conseguiram responder mais. E aí está todo mundo calado. Ou seja, Jó tapou a boca de vocês numa linguagem mais direta. Verso 16. Esperei, pois, mas não falais. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes e não respondeis mais. Ou seja, vocês agora esperam, não falem mais, porque vocês já tiveram a vez de falar, a vez de vocês já passaram, agora é minha vez, portanto, não falais mais, vocês já paraste, não respondeis mais nada. Simplesmente vocês agora vão ouvir. Verso 17. Também eu responderei pela minha parte, ou seja, agora é a minha vez de responder a Jó. Já passaram a vez de vocês, agora da minha parte eu vou responder Jó. Responderei da minha parte, também eu declararei a minha opinião. Ou seja, eu vou dar agora a minha opinião do que eu penso dentro desse assunto. Esse é aí o início do discurso de Eliú. Aí o verso 18 ele diz o seguinte: porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Ou seja, dentro de mim eu estava só segurando,
meu espírito me constrangendo a interferir no discurso, mas até aqui eu segurei. Porém, agora eu vou falar porque estou cheio de palavras e o meu espírito agora me constrange a dizer o que eu penso. Verso 19. Eis que o meu ventre é como um mosto, sem respirador, ou seja, que esse ambiente, né, aí do mosto, que precisa de respirar. Está dizendo o quê? Que o ventre dele é como um mosto, sem respirador, e virá a arrebentar com os seus odores novos. Ou seja, a ideia, a necessidade que ele tinha de falar, que ele usando a metáfora aqui do mofo. Falarei e respirarei. Ou seja, a ideia, assim como num caso o mosto precisava respirar, ele também precisava falar. Ele faz esse paralelo. Falarei e respirarei. Abrirei os meus lábios e responderei. A quem? A Jó e também a vocês, indiretamente, podemos dizer assim. Verso 21. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Ou seja, eu vou falar aqui de maneira aberta, não vou fazer acepção de pessoas, tratar vocês de um jeito, porque vocês são mais velhos, ou sábios, ou tratar Jó de um jeito porque está nessa situação. Não vou fazer acepção de pessoa. Simplesmente eu vou falar aquilo que está no meu coração, sem lisonjas dos lábios, sem estar lisonjeando, bajulando ninguém. É o que Eliú está colocando. Por quê? Verso 22. Porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. A ideia, no caso, da vida curta, de aproveitar o tempo, de não estar enganando, porque em breve, a vida é muito breve para não levar, vamos dizer assim, a sério, ficar no âmbito apenas da lisonja. Aí, esse foi o capítulo 32, agora o capítulo 33, que é uma continuação aí do discurso de Eliú. Assim, na verdade, ó Jó, aí agora ele vai dirigir a Jó, no verso 1 do capítulo 33, melhor dizendo. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, ou seja, já abri a minha boca, eu comecei a falar. Agora é a vez da minha fala, é meu momento de fala. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e pureza e pura ciência dos meus lábios. Ou seja, eu falarei com um coração sincero e o conhecimento sairá dos meus lábios. E agora vocês irão aprender comigo. É isso que ele está dizendo. Vocês agora vão ouvir Jó e os demais vão aprender comigo. O conhecimento sairá dos meus lábios. Verso 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, eu vim de Deus, a inspiração de Deus, do Todo-Poderoso está sobre mim. E como criatura de Deus, como vindo de Deus, como sendo essa obra de Deus, eu vou falar agora da parte de Deus, eu vou falar para você, dirigindo mais especificamente a Jó. Verso 5. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Ou seja, se tu podes debater comigo, então dispõe-se, levanta-se, como ele coloca aqui. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Ou seja, coloque as tuas razões e levanta-te no sentido de defenda a tua causa, defenda a tua inocência. Verso de número 6. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Ou seja, assim como tu veio de Deus e foi tomado do lodo, eu também vim de Deus, eu também vim do lodo. Ou seja, a minha procedência é a mesma da tua. Não sou nem melhor e nem pior do que você. Verso 7. Eis que não te perturbará o meu terror. Não será pesada sobre ti a minha mão. Ou seja, a minha intenção não é causar terror, não é que minha mão seja pesada sobre ti. Simplesmente quero falar aquilo que a sabedoria que eu recebi da parte do Todo-Poderoso. Verso 8. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras. Das palavras que até então tu falavas, eu estava ouvindo a tua voz.
E dentre aquele que você está falando, ele diz aqui, dizias, verso 8, limpo estou, ou seja, eu sou limpo, Jó dizia, sem transgressão, puro sou, e não tenho nenhuma culpa, que era o que Jó queixava, que Deus havia se levantado contra ele, e ele não tinha nenhuma culpa para poder estar passando aquilo que ele estava passando. Verso 10. Eis que ele acha contra mim ocasião, no caso, Eliú falando do que Jó falava em relação a Deus, eis que ele quem Deus, eis que ele acha contra mim ocasião, e me considerou como seu inimigo, que era o que Jó tinha dito. Deus o considerava, o tratava como um inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Aí ele falando ainda do tratamento de Deus, colocando Jó no tronco, Jó se queixando, e ele havia ouvido essas palavras de Jó. Aí o verso 12. Eis que nisto te respondo. Aí ele fala, agora eu vou te responder, rebater isso que você havia dito. Aí no verso de número 12. Eis que nisso te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Ou seja, tu não foi justo ao agir dessa forma, ao dizer que Deus é o teu inimigo, que Deus te colocou no tronco. Tu não foste feliz nessas palavras, você não agiu com justiça, porque tu está, com essas palavras, você estava atribuindo a Deus injustiça. Então, olha, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Olha, você não foi justo, e também você deve admitir que Deus é maior do que o homem. O Criador é maior do que a criatura. É o que ele está passando para Jó. Verso 13. Por que razão contendes com ele? Se Deus é grande, por que então tu está contendendo com ele? Não reconheces a grandeza de Deus? Que Luís está colocando. Por que razão então contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos, ou seja, ele é grande, ele é soberano, e ele não precisa dar conta para ninguém daquilo que ele faz, e com você não será diferente, ele não precisa te dar nenhuma satisfação, é o que Eliú está colocando aqui para Jó. Verso 14, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Ou seja, aí ele vai dizer, isso aqui é muito interessante, porque ele, no verso de número 13, ele fala que Deus ele não tem a obrigação de dar satisfação para ninguém daquilo que ele faz, mas no verso 14, ele vai apresentar que de fato Deus ele fala com o homem. Mas muitas das vezes é o homem que não consegue ouvir a voz de Deus. Então, em momento algum, Deus havia deixado de falar com Jó. A questão era se Jó entendia a voz de Deus. Aí o verso 14, ele diz o seguinte, e uma das formas de Deus falar é através do sofrimento, que seria o caráter pedagógico, instrutivo de Deus através do sofrimento. Seria aqui, nas entrelinhas, o que Eliú está passando aqui. Que Deus ensina, Deus fala, traz conhecimento de várias formas. Agora, o difícil é o homem entender, e Jó deveria entender, e o seu sofrimento tinha um caráter pedagógico. Tá aí na sequência, ele diz o seguinte, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E ele vai a partir do verso 15 explicar. Quando é que Deus fala? Verso 15. Em sonho ou em uma visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Ou seja, até no sonho Deus instrui os homens para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama, aí o verso número 19, isso aqui é muito interessante, o verso 19 diz o seguinte, também na sua cama e com dores, também na sua cama é com dores castigado, também na tua cama é com dores castigado, como era o caso de Jó, e com incessante contenda dos seus ossos. Também isso é uma forma de Deus ensinar, de Deus está falando. De modo que a sua vida abomina até o pão, a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, à proximidade da morte, e a sua vida
ao que traz a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Então, mesmo nesse momento, Deus fala, então terá misericórdia, ou seja, se houver um mensageiro, se o homem entender através de todas as formas de Deus falar, o homem entender a mensagem, aprender de Deus, vamos dizer assim, é o que ele está querendo dizer, então terá misericórdia desse homem, dele, e lhe dirá, livra-o, e não desça a cova. A esse mensageiro, livra-o, e não desça a cova. Já achei resgate. Então, Deus falando em todas as circunstâncias. Sua carne se reverdecerá. Fala da restauração desse que, mesmo tendo sido provado, que era o caso de Jó, mas aprendendo a lição, o caráter pedagógico da prova, ele seria restaurado. E o que aconteceu com Jó, de fato? Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Então, esse homem que reconhecer o propósito de Deus, a voz de Deus, que fala com ele de várias formas, ao ele entender e ser instruído por Deus, ele será restaurado. E ele orará a Deus, ele voltará para a adoração. E ao adorar a Deus, ele será restituído na sua justiça. Louvado seja Deus. Aí o verso 27. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Ou seja, o entendimento de que de fato havia pecado, que aquela punição era um ensinamento, vamos dizer assim, da parte de Deus. Mas Deus, verso 28, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, esse trabalhar de Deus. Verso 30, para desviar sua alma da perdição e alumiar com a luz dos viventes. Então, ou seja, o sofrimento tem também um caráter educativo, pedagógico. Verso 31, escuta, pois, ó Jó, e ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque eu desejo justificar-te, se você de fato for justo. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Então aqui é um jovem, vamos dizer assim, em relação a Jó e os demais, que agora chama a atenção de Jó para poder aprender, no caso, com ele. Aí o capítulo de número 34 nos apresenta ainda a sequência do discurso de Eliú. Respondeu mais Eliú, capítulo 34, verso 1. Respondeu mais Eliú e disse, ouve vós, sábios, aí tanto falando para Jó quanto para os seus amigos e os demais, que é claro que aqui é uma poesia e aqui a fala de Eliú se estende não apenas àquele grupo de pessoas que ali estava, mas a todos os sábios de todos os tempos, podemos dizer assim. Então ele diz o seguinte, respondeu mais Eliú e disse, ouve vós sábios as minhas palavras, e vós instruídos inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre os que é de bom. Ou seja, aquilo que é certo, vamos escolher e ficar entre, de fato, aqueles que buscam o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão, que era a justificativa de Jó. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Ou seja, quem é semelhante a Jó, que se acha justo e zomba de Deus por achar que está punindo injustamente? E caminha em companhia dos que praticam iniquidade e anda com homens ímpios. Porque disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus, na leitura dele. Não que Jó necessariamente tinha dito isso, mas pelo fato que através das reclamações de Jó,
estava implícita essa leitura de zombar de Deus. De nada aproveita o homem com prazer sem Deus. Por quê? Porque uma vez que ele era justo e estava passando por tudo aquilo, então não havia muita vantagem, no caso, em ser temente a Deus. Essa seria a leitura de Eliú. Pelo que vós, homens, de entendimento, escutai-me, ou seja, entendam, aprendam. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Ou seja, Deus não é ímpio, o Todo-Poderoso ele não é perverso. Longe de Deus isso. Aqui é como se ele estivesse advogando a favor de Deus. Olha, longe de Deus ser ímpio, longe de Deus ser perverso. Então você está errado nas suas afirmações, Jó. Verso 11. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Aqui nós vemos aqui um ponto dentro da teologia de Eliú, é exatamente o que a lição aqui nos apresenta no título, mostrando que o sofrimento é uma forma de correção divina. Então, apesar de que Eliú, em dado momento, ele apresenta o caráter pedagógico do sofrimento, ele também aqui, agora, nesse momento, ele caminha, vamos dizer assim, na mesma linha de raciocínio dos demais amigos de Jó, mostrando que, como um Deus, no caso, o homem, ele coloca aqui, cada um recebe segundo o seu caminho, e isso, é claro, é a lei da semeadura, porém, não se pode dizer que todo que sofre necessariamente tenha cometido algo e está pagando por isso, que era o caso de Jó. Então, nesse momento aqui, ele se alinha um pouco, ou se alinha, podemos dizer assim, totalmente nesse aspecto aqui, apesar de apontar o caráter educativo, pedagógico do sofrimento, aqui nesse momento ele se alinha com os demais amigos de Jó, porque ele vai dizer exatamente isso, ó, porque segundo a obra do homem, não que ele esteja errado, mas a questão é aplicar isso a Jó, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Verso 12. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte juízo. Deus não é ímpio, Deus não é injusto, não perverte juízo. Essa defesa da justiça de Deus. Verso 13. Quem lhe entregou o governo da terra? Alguém, por exemplo, está acima de Deus. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem dispôs? E quem dispôs a todo mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Ou seja, se ele quiser, ele é o Senhor da vida do próprio homem. E ele, se ele fizesse isso, toda a carne voltaria para o pó e ninguém poderia fazer nada, porque ele é o Senhor. Se, pois, há em ti, aí ele volta para Jó, se, pois, há em ti entendimento, ouve isso, ou seja, se ainda resta, se há em ti juízo, entendimento, então ouve isto. Inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? Alguém que não haja com direito governaria, reinaria? Ou quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Se Deus não fosse justo, ele reinaria? Tu quer condenar aquele que é justo e é poderoso? Tu quer condenar o próprio Deus? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios? Dirá isso a um rei, a um príncipe? Quanto menos a aquele que não faz acepção de pessoa, de príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Se você não diz, não chama um rei de Belial, não chama o príncipe de um ímpio, quanto mais em relação a Deus, que não faz acepção de pessoa, que é soberano, que é justo, e ele demonstra a sua justiça exatamente não fazendo acepção de pessoa, como um rei e um príncipe faz. Então, se você não pode chamar um rei e um príncipe que faz acepção de pessoa, não pode chamar de Belial, não pode chamar de injusto, de ímpio, muito menos chamar a Deus, que não faz acepção de pessoas, está colocando, não faz acepção de pessoas, seja de príncipe, de rico ou do pobre, porque todos são obra das suas mãos. Verso 20. Eles no momento morrem,
e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Ou seja, os poderosos que eu me respeito, eles passam um instante, e nós devemos a eles respeito. Não podemos chamá-los de ímpios, não podemos chamar de filhos de Belial, de rebeldes. E olha que eles passam numa noite. Imagine como devemos nos comportar diante de Deus. Muito interessante isso aqui. Porque os olhos de Deus, verso 21, estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra da noite, da morte, onde se escondam os que praticam iniquidade. Ou seja, ninguém pode fugir da onipresença de Deus, da presença de Deus em toda parte. Ele Deus quebranta os fortes, sem que se possa inquirir ou discutir com ele porque faz isso, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna, e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são, à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele, e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, que ouvisse o clamor dos aflitos. Aqueles que não fazem justiça são abatidos por Deus, porque Deus é justo. Lembrando que aqui Eliú está defendendo exatamente a justiça divina. Se ele aquietar, quem então aquietará? Se ele aquietar, quem então aquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Será para um povo? Será para um homem só? Se ele não quiser se revelar? Ou seja, quem moverá Deus do seu lugar? Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu, e fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a desprezes? Faze, pois, e não eu, a escolha, que é logo e que sabes. Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvi. Jó falou sem ciência. O homem sábio, o varão sábio, fará coro comigo. E eles vão dizer exatamente o quê? Que Jó falou sem ciência. Ao atribuir culpa a Deus, Jó falou sem entendimento. Um homem sábio dirá isso que estou dizendo. Jó falou sem ciência. E as suas palavras, falta de prudência, ou falta prudência. Pai meu, provado seja Jó, ou seja, Pai meu, Deus, que Jó seja provado. Aí ele vai exatamente fechar esse segundo discurso aqui, esse capítulo aqui, exatamente com essa oração. Pai meu, provado seja Jó até o fim, ou seja, que a prova dele não seja encurtada, que ele seja provado até o tempo que tu queres que ele seja provado. Provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, pela sua maneira de se comportar. Porque ao seu pecado, e ele pecou, está na situação que está, e ao seu pecado ele acrescenta a transgressão, que é atribuir a Deus a injustiça. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Discurso bem duro aqui de Eliú para com Jó. Muito duro discurso. Mesmo porque o texto fala que ele se irou contra Jó e contra os seus amigos. Aí o capítulo 35, aqui a lição não apresenta, aqui o capítulo 35, mas vou falar aqui de uma maneira bem rápida. Respondeu mais Eliú e disse, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a obra de Deus, tu tens direito de dizer isso? Porque disseste, de que serviria, no caso, ser justo? Que proveito tirarias mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo.
Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicam, que ele fará? Ou seja, se tu pecares, se a tua transgressão multiplica, por acaso você conseguirá atingir Deus, mover Deus do seu lugar, da sua santidade com teu pecado, com tua iniquidade? Isso você vai mover Deus. Deus deixará de ser Deus. Você contaminará Deus com teu pecado. Se fores justo, que lhe darás ou lhe receberá das tuas mãos? Se fores justo, que lhe darás ou que receberá da tua mão? Se tu pecares, tu vai tirar algo de Deus, Deus vai ser menos Deus? Ou porventura, se tu fores justo, tu vai acrescentar alguma coisa em Deus com a tua justiça? Olha que interessante o que ele está colocando. Ou seja, tanto as obras más que você fizer não atingirá a Deus, como também as obras boas. Você não tirará de Deus e nem acrescentará nada em Deus pelas respectivas obras da maldade ou de bondade. É isso que ele está colocando. A tua impiedade faria mal a outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria um filho do homem. Ou seja, você faria mal a alguém como você. A sua justiça serviria para alguém como tu, menos para Deus. A tua justiça é nada diante de Deus. A tua maldade em nada atinge a Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Ou seja, o homem clama e o mal que está no homem é por causa da opressão do próprio homem. Não atribua a Deus a causa do mal ou os males que assolam os homens. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmo entre a noite. Mas ninguém exalta a Deus, ninguém reconhece onde é que está o Deus que me fez, buscando a Deus, que dá salmos à noite. Mas ninguém faz isso. Mas sabe reclamar de Deus e atribuir maldade a Deus. É o que Luís está ensinando para Jó. Que nos faz mais doutos do que os animais. Ou seja, Deus, ninguém faz isso. Ninguém clama por Deus, onde é que está o Deus que nos dá salmo à noite. Que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as árvores dos céus. Ninguém louva a Deus por isso, mas sabe reclamar de Deus. Clamam, porém, ele não responde. Por que não responde? Ele vai aqui e vai responder. Por causa da arrogância dos maus. Clamam, mas não respondem por causa dos maus. Então os homens clamam, dizem que Deus não está respondendo, mas o ato de não ouvirem a voz de Deus é pela própria maldade do homem. Verso 13. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso, o orgulho do homem. Isso não levará Deus a voltar-se para ele. E quanto ao que dissestes, que não verás juízo, e quanto ao que dissestes, que o não verás, juízo há entre patente e ele. Isso aqui é muito interessante. E quanto ao que disseste, que o não verás, o juiz há perante ele. Porque isso, espere nele. Isso aqui é muito, muito, apesar da complexidade da leitura, ó. E quanto ao que dissestes, que o não verás, juiz há perante ele. Ou seja, Deus é justo. Tu verás a Deus, tu terás a oportunidade de se colocar diante de Deus. Por isso, espere nele, que haverá o tempo em que você estará diante de Deus e que a tua causa ela será exposta diante de Deus, que Deus há de se revelar para você. Há juiz diante dele. Mesmo que tu dissesses que não há quem te ouça, porém é necessário que você entenda que há juiz diante dele. Por isso você espere nele. Mas agora, verso 15. Porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica as palavras. Ou seja, Deus, mas agora porque a sua ira ainda não se exerce, ou seja, porque você, a ira de Deus não está de uma maneira copiosa,
é que você ainda levanta a sua boca, você multiplica as suas palavras diante de Deus. Mas se Deus de fato te encarar, se levantar contra você, o poder de Deus, ele fará com que você se cale diante dele. Você ainda tem essa ousadia de estar falando, isso é como se dissesse assim, você ainda age com arrogância. Mas quando você estiver diante de Deus, essa sua arrogância, tudo isso vai desaparecer. E é o que a gente vai ver lá no contexto, lá na frente, já que aqui eu estou lendo de uma maneira muito rápida, a gente acaba até atropelando algumas coisas devido aqui ao nosso tempo. E aí o último capítulo proposto pela lição, que é o 36, eu vou só aqui ler de maneira bem rápida, diz o seguinte: prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus, ou seja, vou te mostrar mais um pouco ainda, tenha paciência, que eu vou mostrar ainda que Deus, há mais argumentos em favor de Deus, aquele defendendo a justiça de Deus. Verso de número 3, desde logo repetirei a minha opinião, ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Se eu estou sincero, eu falo da sinceridade do meu coração. Eis que Deus é muito grande, ou seja, Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Isso aqui eu acho fantástico. Aqui o que Eliú está dizendo para Jó, em primeiro lugar, que Deus de fato é um Deus grande, é um Deus transcendente. Porém, é um Deus que também é imanente. Apesar da grandeza de Deus, apesar da transcendência de Deus, ele está dizendo que, olha, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Então, tu não está sendo desprezado por Deus. Deus, apesar dele ser grande, ele a ninguém despreza, porque ele é grande em força de coração. Ou seja, a ideia de força de coração é que Deus é grande em amor. É um atributo de Deus aqui sendo evidenciado por Eliú. Ele evidencia a soberania de Deus, o atributo da soberania de Deus, da transcendência divina, mas também aqui ele fala da imanência e fala do atributo do amor de Deus, quando ele diz que Deus é grande em força de coração. Não deixa viver o ímpio, e faz justiça aos aflitos. Ou seja, Deus não toma inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Não deixa ver o ímpio, faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Ou seja, se você é justo, então descanse em Deus, que Deus ele não tira os olhos do justo. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta, a ideia da exaltação para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevalecem nelas, e revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Ou seja, se eles em meio à transgressão, eles são pegos na transgressão, e eles são punidos, Deus faz isso para os ensinar, para que eles não sejam presos na sua maldade, mas para que na maldade eles se convertam a Deus, para que no sofrimento eles entendam a sabedoria de Deus. Louvado seja o Senhor. Verso 11, se o ouvirem a Deus e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, amarrando-os ele não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, o ímpio morre na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas, aqueles dados ao pecado da sodomia. Ao aflito, livra da sua aflição, ou seja, o ímpio morre na sua impiedade se ele não se aproximar de Deus, se ele não deixar ser instruído diante, no caso, em meio à sua impiedade. Mas o aflito, ele livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos.
Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso. Aqui é maravilhoso o que ele fala para Jó. Aqui é a ideia de Jó esperar em Deus, esperar o tempo de Deus, que Deus há de restaurá-lo. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Aqui Eliú está, de fato, profetizando o que Deus fará, e de fato Deus fez na vida de Jó. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Ou seja, mas tu estás cheio do juízo do ímpio, por isso o castigo te alcança, porquanto há furor. Guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, ou seja, o teu orgulho, a tua autossuficiência, cuidado, para que ela não te mate, a tua autossuficiência, ela não te mate. Não seja levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto? Ou seja, ele, de fato, você teria algo para dar para Deus, e é pelo fato de não teres dado que você está em aperto? Não suspire pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isso escolhesse antes da tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina com ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho, ou quem lhe disse, tu comeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam, ou seja, engrandeça a Deus pelas suas obras, e que estas obras engrandeçam a Deus. A ideia é essa. Todos os homens a veem, e os homens a enxergam de longe, as obras de Deus. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos. Eu sei que, Jó, tu está falando de coisa que tu não compreende. Deus é grande, é infinitamente grande, e nós somos pequenos, nós não compreendemos. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Ele é eterno, porque reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem em abundância. Tudo isso está nas mãos de Deus. As gotas que caem, no caso, sobre a terra. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Ou seja, pela própria natureza, Deus julga o homem, como também lhe traz a bênção em abundância. É o que ele está colocando. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas. A ideia de mandar a luz, do comando dos grandes luminares que dá vida à terra. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Então aqui mostra aqui o que Eliú fecha aqui essa parte aqui, o discurso, exatamente mostrando que Eliú está passando para Jó o entendimento que Deus ele é Senhor de tudo, e ele tem um tempo para tudo, e mostra que toda a natureza, todas as obras de Deus aqui é apontada como sendo o mecanismo de Deus trabalhar com o homem, inclusive o próprio sofrimento, mas tudo isso com o objetivo de instruir o homem, para fazê-lo entender a grandeza de Deus e para que o homem volte-se para Deus. E aqueles que permanecem na impiedade, que não conseguem ouvir a voz de Deus, que não conseguem ser instruídos por Deus, morrem no pecado, morrem na iniquidade, morrem em meio ao sofrimento. E é isso que ele está... É claro que o texto tem muitas coisas a se observar aqui, mas é isso que ele está passando para Jó. A gente tentou aqui passar de uma maneira muito rápida aqui, basicamente o capítulo 32, 33, 34, 35, 36. Então são 5 capítulos
com certeza não dei conta dos capítulos, mas a ideia foi apresentar o discurso de, no caso, Eliú. Pena que a gente não tem como deter em cada parte aí, em cada proposição, vamos dizer assim, do discurso de Eliú. Bem, aí a leitura da lição, vou apenas ler e apontar algumas coisas, mas já é um tempo suficiente, uma vez que nós já falamos aí dos textos, que, vamos dizer assim, é a base para a lição. Então, a introdução aí nos diz que veremos aqui a teologia de Eliú, como nós já falamos, exposta aí nesses 4 grandes discursos de Eliú que nós vimos aí. E aí agora, na lição, primeiro tópico da lição, aí basicamente aí a introdução fala que Eliú ele vai revelar Deus como Deus sendo um ser soberano, o seu conselho soberano, ele não tem a obrigação de dar satisfação a nenhum homem, como nós já vimos. E segundo o jovem, no caso Eliú, amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica da parte de Deus para corrigir o homem, para levar o homem ao entendimento, para o homem aproximar-se de Deus na verdade. Aí o primeiro tópico, sofrimento como uma forma de revelar Deus. Primeiro subtópico, Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú, que aí no capítulo 33, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador das criaturas. Ou seja, Jó, na linguagem de Eliú, deveria se colocar no seu lugar e reconhecer que Deus é soberano. Então ele tinha que estar bem claro essa separação que há entre o Criador e a sua criatura. Então, nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicar acerca das suas ações para ninguém, como de fato não precisa. O subtópico 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, no caso Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita os argumentos de Jó sobre a ideia do silêncio de Deus, pois Deus ele fala com o homem de várias maneiras. Deus fala de várias maneiras, no caso em sonhos, em visões, no sofrimento também. Então, de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Isso aqui eu acho fundamental. O problema não é que Deus não fala como. Deus fala através da natureza. Deus fala de vários. Deus está falando com o homem constantemente. O problema é que o homem não escuta a voz de Deus. O problema está no homem, não em Deus. Deus não abandonou a criatura. Deus não abandonou você. Você que está me ouvindo, Deus, ele sempre falou, sempre continua falando com você. O problema é você ouvir a voz de Deus. É ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. É ler Deus na natureza, é ler Deus em qualquer pessoa. Ela é Deus em qualquer lugar. É conseguir perceber Deus através, no caso, das formas que ele queira ou que ele se manifeste. Então o problema está no pecado, no orgulho do homem. E na visão de Eliú, a revelação de Deus tem um propósito de livrar o homem da soberba e de conduzi-lo à morte. Então, a soberania de Deus tem como propósito livrar o homem da soberba, que acaba essa soberba condenando o homem à morte. Então, Deus tem como propósito exatamente revelar-se ao homem para que ele não seja levado à morte, para que ele não pereça no seu pecado. No subtópico 3, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e, no caso, o homem. E por causa dela, ele pode, inclusive, enviar um anjo, aqui quando ele fala de mensageiro, pode enviar um anjo para poder, no caso, manifestar-se ou agir em nosso favor, já que os anjos, eles são ministros de Deus que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. E aqui, o que Eliú propõe é que Deus, mesmo na enfermidade, ele pode levar anjos a interceder, a estar a nosso favor, e até mesmo o próprio Senhor, no caso aqui o comentarista coloca, numa espécie de uma teofania, ele pode se manifestar ao homem. O tópico 2 da lição fala sobre o sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania divina. Aqui no primeiro tópico, a justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, ele faz com que seus amigos
na acusação contra Jó. Então, quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Então, quando Eliú está dizendo que Deus é justo e ele não deve nada a ninguém, ele está exatamente, vamos dizer, na mesma linha discursiva dos seus amigos quando debatiam com Jó, os 3 primeiros amigos de Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de uma insolência, porque Deus, a justiça de Deus está além da justiça do homem. E Jó era insolente em achar-se justo diante de Deus. Subtópico 2, o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter de Deus. Ou seja, ele vai dizer o quê? Que Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. É a justiça retributiva. Deus não precisa prestar conta para ninguém, porque ele é Senhor. Deus ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade, ele pode tirar e pode dar a vida. Deus também, ele não faz, apesar de tudo, Deus não faz acepção de pessoa, isso faz parte do caráter justo de Deus. Também ele vai dizer que Deus ele é onisciente e, finalmente, que ele é justo para punir os maus. Então, alguém que é mau, ele vai pagar pela sua maldade. Subtópico 3, a defesa da soberania de Deus. Então, atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Então, Eliú ele vai encerrar o capítulo mostrando a Jó que Deus ele é exatamente soberano, ele não tem obrigação de dar satisfação para ninguém, para o homem agir segundo o querer do homem, ele age como ele quer, porque ele é soberano, ele não está sujeito ao julgamento humano. E aí aqui o comentarista fecha esse tópico mostrando que todavia é preciso destacar 2 coisas sobre a fala de Eliú. Primeiro, ele, assim como seus amigos, ele vai errar por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. É um erro de Eliú. Ele parte do princípio que Deus está punindo, porque Deus é justo e Deus pune o pecador. Então ele erra nesse aspecto. É necessário que a gente destaque isso na fala de Eliú. Assim como seus amigos, ele erra por achar que Jó está em pecado, por isso ele é punido por Deus. Em segundo momento, algo de destaque é que Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Ou seja, ele vai exaltar a justiça de Deus e que Deus pune ao ímpio, mas ele não coloca em questão a misericórdia divina. Deus pune o ímpio, pune, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É um erro muito grande nós exaltarmos apenas a justiça de Deus, e Deus ele é justo, no verdadeiro sentido da palavra, mas também Deus ele é amor. Então, exaltar a justiça divina e não ver um Deus como um Deus misericordioso é também mostrar um Deus incompleto. Então, ele peca exatamente, em primeiro lugar, por ver Jó como seus amigos, que Jó, o que acontecia com Jó era resultado de pecado, e ele peca no sentido de exaltar a justiça divina, mas esquecer também que Deus ele é um Deus misericordioso, que mesmo punindo o homem, quando o homem se volta para Deus, Deus o livra da situação em que está passando. Então é necessário que a gente tenha cuidado ao analisar um Deus que é justo, sim, que não toma o culpado por o inocente, nem o inocente por culpado, mas é um Deus também misericordioso. E o último tópico da lição: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento é o primeiro subtópico. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos, no caso Elifaz, Bildade e Zofar. Por quê? Isso aqui é bem interessante, porque esses amigos de Jó, eles acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido. Jó havia cometido um pecado e era a causa, no caso, dele estar sofrendo. Eliú também, ele crê dessa forma, sim. Mas só que ele vai um pouco mais além, porque embora ele compreenda a aprovação de Jó, ele compreenda, no caso, o estado e admite que Jó deva ter pecado, mas também ele pensa no sentido, ele introduz a ideia de que o sofrimento tem esse caráter instrutivo, esse caráter pedagógico. Então, nisso aqui, nesse aspecto, Eliú ele vai se diferenciar dos demais amigos
dos demais amigos de Jó. Ele não vai apenas ver Jó como alguém que pecou contra Deus, mas também ele vai abrir a possibilidade, ele abre essa chave de leitura, ele mostra que Deus também ele ensina através do sofrimento e que Jó deveria aprender com Deus através daquele sofrimento. E o último subtópico, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Para ilustrar um argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano, no outono, no inverno, primavera, verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como um grande e louve a Deus pela sua criação. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, porque por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado Jó murmurava. Ao tempo que Jó magnificava a Deus, ele também murmurava. E murmuração, exaltação e murmuração ao mesmo tempo não se combinam. E aqui Eliú exatamente dá uma chamada, vamos dizer assim, em Jó. Então Jó, por um lado, magnificava a Deus, por outro lado, murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Ou você murmure ou você adore. Você não pode murmurar de Deus e adorar ao mesmo tempo. Então essa lição Eliú estava passando para Jó. Não se combina, é excludente adoração e murmuração. Ou você é um adorador, ou você é um murmurador. Então, isso aqui é muito interessante nós aprender. Então, Eliú vai passar esses ensinamentos para Jó, a fim de que Jó pudesse entender, e aí ele usa elementos da natureza para que Jó pudesse entender os propósitos de Deus diante do sofrimento. E aí a conclusão da lição nos apresenta. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar, mas Deus não nos deve nada, não é obrigado a nos responder. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Então Deus fala, ele não tem obrigação, mas Deus fala, mas devido ao orgulho, ele acredita que seja isso que leva Jó a não escutar a Deus. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao seu pecado. No caso aí, o grande problema é exatamente ele associar esse sofrimento de Jó ao pecado. O segundo argumento, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele vai se equivocar em colocar essa soberania de Deus acima do seu amor. Então, ele, de fato, ele acerta em destacar a soberania de Deus, todavia ele erra em colocar essa soberania de Deus, em agir com toda justiça, essa soberania acima do amor de Deus, pois primeiramente vem o amor, porque o próprio Deus, ao criar o homem, isso é um gesto de amor. E finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico, o que é algo fantástico. O sofrimento como tendo esse papel de nos ensinar, de nos tornar maduros, de fazer com que isso todos nós certamente em maior ou menor medida já enfrentamos sofrimento e percebemos como foi o nosso crescimento espiritual, crescimento enquanto pessoa após passar por um sofrimento. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor continue falando ao teu coração, nós possamos aprender através dessa lição aqui a ideia do sofrimento e principalmente que o sofrimento ele tem um caráter pedagógico. Um grande abraço, oreis por nós, que Deus continue abençoando a tua vida e a tua família em nome de Jesus e até a próxima oportunidade. Um abraço, a paz do Senhor.